talvez esse vídeo aqui seja um pouquinho mais curto que os outros. Eu não sei. Às vezes eu me enrolo pra falar, né? Esse canal devia se chamar Clube do TDAH. Apesar de eu não ser clinicamente coisado com TDAH, então não estou falando que eu tenho, tá? Eu não quero ficar inventando condições médicas que eu não tenho. Mas assim, eu sou uma pessoa que me perde muito, não me perco. Eu sou uma pessoa que tem muitas ideias enquanto constrói seu próprio raciocínio. Essa é a verdade. Bom, mas basicamente, a reflexão que eu quero falar com vocês hoje é: quando você estava na escola, talvez você ainda esteja, eu sei que tem gente que escreve nos comentários que fala que vê os vídeos antes de ir pra escola. Mas eu sei que tem muita gente que já tá formado, ou tá na faculdade, ou já trabalha e não tem nenhum estudo, e você passou em algum momento da sua vida na escola de alguma forma. Mesmo que você não tenha completado seus estudos, você passou na escola de algum momento, de alguma forma. E você com certeza teve aquele colega de sala que você não se dava bem. Aquele carinha que, tipo, você não se bicava muito, não precisa nem ser questão de brigar, apesar de que pode acontecer. Eu tinha, por exemplo, um maluco que, tipo, mano, eu e ele não se bicava de jeito nenhum, a gente não se dava bem de jeito nenhum, e a gente, tipo, briguinha de criança, óbvio, né? Tipo, tapinha, soquinho que não faz nada, é isso, mas é isso, tá ligado? Todo mundo tem alguém que não gosta, não necessariamente questão de briga, mas que, pô, não me dou bem com aquela pessoa. Só que sempre tinha aquele professor que ele tinha a capacidade mágica, telecinética de perceber que vocês dois não se gostavam e inventava de ele escolher a maldita das duplas e botar vocês dois pra trabalhar junto. E isso aconteceu comigo com esse moleque. Inclusive um desses dias das brigas do tapinha foi por causa disso. Mas cara, o trabalho não flui. O trabalho não vai direito, vocês não conseguem desenvolver, vocês não conseguem trabalhar juntos de jeito maneira. Porque, mano, vocês não se dão bem, vocês não se bicam, vocês não vão conseguir progredir, vocês não vão conseguir fazer as coisas juntos direito darem certo. Porque simplesmente vocês não se dão bem, não vão conseguir fazer isso dar certo. Um vai querer ficar dando pitaco na coisa do outro, mesmo que você saiba que o cara tá certo, você vai discordar porque você só quer irritar ele, ou às vezes você, tipo, é daquele tipo que sabe que tá errado na questão, mas vai ficar discordando só pra ver o cara ficando irritado, tá ligado? Tem 500 variáveis e esse tipo de abordagem não dá certo. Pegar duas pessoas que se odeiam e obrigar elas a trabalharem juntas porque sim. Não funciona. No trabalho, no ambiente profissional, isso dá certo, não porque as pessoas querem trabalhar juntas, mas porque elas entendem que se elas não fizerem, elas vão ser demitidas. E essa é uma questão que acontece de forma muito parecida na Fórmula 1. Exatamente o esporte que às vezes não parece que é o que eu falo nesse canal. Mas na Fórmula 1 isso acontece com muita frequência. De você ter dois companheiros que não se bicam muito bem e eles não vão se ajudar. A Alpine, com Ocon e Gasly, foi um exemplo disso no ano passado. Os caras não se davam bem, tretaram, até um ponto que a Alpine falou: ok, Ocon, tchau, vai, vaza. E trouxeram o Berman, não, confundi a equipe, e trouxeram o Jack Durham no lugar. Atualmente, na F1, a gente não tem nenhuma dupla que esteja nessa situação, dos caras se odiarem a ponto de não trabalharem juntos. Mas, eu não acho que a gente tá muito longe de ver um cenário desses acontecendo na McLaren. E por que eu digo isso? O trigger, né, o gatilho para eu querer fazer esse vídeo, foi uma fala que o Zac Brown teve recentemente falando sobre os seus dois pilotos. Isso foi durante o GP da Arábia Saudita. E basicamente ele falou, foi perguntado ali, tipo, como você espera uma briga entre os dois, que pode acontecer nesse ano, e situações que os dois estão brigando pelo Mundial, e os dois estão ali, um em primeiro e segundo, disputando posição. E o Zac Brown disse numa entrevista pro Canal 4, e eu tô pegando isso da F1 Mania, da Ana Oliveira, que escreveu a matéria: o melhor para a equipe é buscar dobradinhas. Eles são livres para competir e cabe a eles decidir quem fica P1 e quem fica P2. Ainda não vimos uma batalha realmente épica entre eles, mas acho que é questão de tempo. Eles vão competir de forma limpa e intensa, não é uma questão de se algo acontecerá, mas quando. E essa fala dele tem alguns pontos que realmente levantam essa questão. Primeiro, realmente não é uma questão de se e quando. A McLaren tem o melhor carro, os dois ali são os melhores. Os dois ali estão pilotando o melhor carro e vão disputar o Mundial até o final. Eu me segurei para falar são os melhores porque o Verstappen ainda tá ali na brincadeira. O grande problema é: eles vão competir de forma limpa e intensa. Essa é a frase que me pegou um pouco. Porque eu não acho que isso vai acontecer. Eu não acho
que numa situação de realmente os dois estarem disputando o título mundial, vai ser uma briga limpa e intensa, não porque nenhum dos dois seja sujo. Eu não acho que o Piastri, eu não acho que o Norris seja sujo de forma alguma. Muito pelo contrário, a gente viu no ano passado como o próprio Piastri, pensando em ajudar o Lando Norris, desistiu de muitas corridas que ele poderia ter tido resultados melhores para dar boas posições pro Norris, para ajudar ele a pontuar melhor. Então eu não acho que eles sejam pilotos sujos. Mas eu acho que, quando você chega no nível de ter dois pilotos disputando o título mundial, e você está numa situação de 1-2, né? Um em primeiro e outro em segundo. Não existe Multi-21, não existe Papaya Rules no mundo que vai impedir esse segundo cara de dar um dive bomb e mergulhar pra cima do primeiro pra tentar pegar essa primeira posição. Ainda mais quando a gente olha pra uma marra que o Piastri mostrou depois desse GP da Arábia Saudita. O cara, ele foi o primeiro piloto desde 2021, realmente o primeiro piloto desde 2021, que eu vi ter amarro suficiente de disputar a posição com o Verstappen, de jogar o carro e falar, não, Verstappen, você não vai me fechar, eu vou trocar a roda contigo. Ele mostrou ter esse culhão, ele mostrou ter essa marra na pista. E eu não acho que ele seria um cara, tipo assim, de novo, o limpo talvez eu esteja pegando pesado, eles podem lutar limpo, não acho que os dois sejam pilotos para lutar sujo. Mas eu não acho que vai ser um negócio, bom, eu não acho que vai ser um negócio tão simples, tão tranquilo quanto o Zac Brown tá querendo dizer. Ele ainda fala situações aqui, já conversamos sobre isso. Para quem espera um grande drama, será algo tranquilo. Vamos analisar e aprender com isso. Não dá para ter dois pilotos como os nossos e não esperar um pouco de emoção de vez em quando. Cara, para quem espera um grande drama, será algo tranquilo. Isso é uma fala porque ele veio dessa construção do que aconteceu na temporada passada, do Piastri ter jogado o jogo de equipe, dado a posição, no GP da Hungria mesmo, o Lando Norris ter devolvido a posição pro Oscar Piastri, pro Piastri ganhar, porque eram situações que a McLaren estava bem, estava muito melhor que o resto, ganhou o campeonato de construtores, apesar da pressão que a Ferrari deu no final, e os dois pilotos não estavam na prática disputando o título mundial. Nessa situação você tem Piastri e Norris disputando o título mundial, tem o Verstappen ali no meio, mas não sei se consegue manter até o final por conta das dificuldades da Red Bull. Então você vai ter ali pelo menos Norris e Piastri disputando o título até o final do ano. Quando chegar nas corridas que realmente as coisas vão começar a pegar fogo, corrida que os dois estejam brigando pela primeira e segunda colocação, eu não acho que vai ser algo tão simples. A história já provou isso. Porque você só tem dois cenários nesse caso. O primeiro é, você tem um primeiro piloto claro e o segundo que ou não é bom o suficiente ou aceita o papel de segundo piloto. E a gente teve vários casos disso. Schumacher e Barrichello, Hamilton e Bottas, Vettel e Webber. A gente teve vários casos disso. Ou você tem dois pilotos que, cara, não estão ali para ser segundo piloto. Eles querem ganhar o Mundial. O Piastri tá mostrando isso. O Norris, apesar das inconsistências que ele tem habilidade e a qualidade para querer ser primeiro piloto e disputar o título. Então eu vejo que tanto Piastri quanto Norris têm essa personalidade, têm essa ideia de serem primeiros pilotos. E quando isso acontece, a gente já viu na história que as coisas não terminam, não vou dizer não terminam bem, porque geralmente a equipe ainda termina campeã. Mercedes 2016, campeão de construtoras. De 2014 a 2016, no caso, campeão de construtoras. Mas a questão dos pilotos pega fogo. Hamilton e Rosberg. De 2014, 2015 nem tanto, que 2015 o Hamilton passou o carro, mas 2014 e 2016 os dois brigaram, e brigaram muito, dentro e fora das pistas. Porque, diferente de quando você tem uma briga, no caso do Verstappen com o Piastri, como aconteceu na Arábia Saudita, que, ele me fechou lá, eu levei 5 segundos, foi injusto, o Piastri deveria levar a punição. Acabou aí. Cada um vai pra sua casa, problema resolvido. Quando é dentro da equipe, não tem esse acabou aí, cada um vai pra casa. Eles não vão pra lugares separados. Se tiver uma batida, se tiver um toque entre os dois pilotos da McLaren, eles vão sair da corrida e vão pro mesmo lugar, na mesma sala, ficar sentados um do lado do outro com cara de cu, ouvindo o Zac Brown, o André Stella ou qualquer pessoa dentro da McLaren, apontando o dedo, e alguém vai levar a culpa, ou não sei como vai ser a abordagem da McLaren dentro disso, mas alguém vai levar a culpa. Se for os dois, se quiserem dividir a culpa, como dividir a culpa no caso da Red Bull em 2018, com o Ricardo e Verstappen se tocando lá no GP do Azerbaijão. E daí, apesar da culpa ter sido ali, assim, foi bem... Fica um pouco mais pro Verstappen do que o Ricardo na equação ali, mas a Red Bull dividiu a culpa, só que com o tempo o Ricardo começou a sentir que eles estavam desfavorecendo ele
dentro da equipe por conta disso. E se você começa a ter essas sensações, vamos supor, o Piastri bate no Norris, o Norris sai da corrida por conta disso, e a equipe chega, não, vamos lá com calma, vamos dividir a culpa, os dois estavam disputando, tal. O Norris não vai levar isso bem, o Norris não vai gostar disso. Pô, o cara me tira da corrida e eu tenho que ficar de boa, tenho que aceitar. Não, os dois correram race hard, né, hard racing, os dois correram duro. Corredor é foda. Os dois correram, sabe, corrida, eu não sei, esqueci a expressão. Os dois correram no limite, os dois correram ali dentro das regras, uma disputa acirrada, e acabou que um saiu fora. É uma pena, mas acontece. O cara que saiu fora, o cara que ficou ali, que bateu no muro, não vai ficar feliz. Nesse cenário hipotético, o Norris não vai ficar feliz. E aí começa a briga. Não vai ser tranquilo do jeito que ele tá falando. Ele tá pegando um exemplo do ano passado, que os dois aceitaram as situações e ficou tudo bem. Mas, nesse cenário hipotético, os dois disputam, que tem uma batida, que um dos dois sai da corrida por conta disso, e eles vão ter que ir pra mesma sala, ouvir as mesmas pessoas falarem, galera, vamos ficar tudo bem, os dois com cara de cu, sem olhar um pra cara do outro. Chega um Zac Brown lá na mesa e vai obrigar os dois a se olharem na cara e falar, pede desculpa. Isso não vai dar certo. E quando isso acontecer, e como o Zac Brown disse, porque vai acontecer, aí sim essa garagem da McLaren vai pegar fogo. Porque lá dentro eles têm dois pilotos que não querem ser segundos pilotos. Eles têm dois pilotos que querem ser primeiro piloto e que vão disputar por isso. E quando essa batida acontecer, a gente vai ver essa McLaren pegando fogo. E digo mais. Eu não acho que essa dupla dura mais de 2027. Talvez esse ano, sei lá, se um dos dois disparar, o Piastri dispara, o Norris não consegue alcançar, por exemplo, tal. Então beleza, fica ali 2026 os dois juntos. Mas num determinado momento que os dois estiverem numa briga acirrada pelo título mundial, essa dupla não vai durar mais uma temporada. E a McLaren vai ter que escolher um dos dois porque o outro vai querer pular fora. E o fato do Norris ter já esses pré-contratos com outras equipes, essas pré-conversas com outras equipes como a Red Bull, não duvido o Norris sair da equipe, sair da McLaren, tipo 2027 da vida assim, por conta dessas disputas internas com o Piastri. E o Piastri é muito mais novo que o Norris, ele vai ter muito mais tempo de Fórmula 1, faria sentido a McLaren favorecer ele nesse caso.